Boa tarde para você ligado na programação da Band News FM nesta terça-feira gelada no Sudeste, gelada na capital paulista. Eu sou a Carla Bigato. Ai, quem chegou por aqui tá com frio também, Eduardo Oineg, ou não? Você sabe que aqui dentro não tá frio? Não. Não tá, no estúdio não tá. Na redação, que tá uma porta separada da gente, tá mais quente do que aqui no estúdio. Lá fora, no entanto, bem friozinho. Tá um gelo, mas bem você friozinho. gosta, né? Vira e mexe, o Oineg chega aqui, cumprimenta o pessoal, falando, nossa, que mão gelada. Tava no carro. O ar-condicionado. Lá fora 35 graus e o ar-condicionado ali soprando, geladão pra caramba. Frigorificar é o carro do Oineg. Isso é frigorificar, é muito Não bom. é? Mas meio-dia eu fico aqui até as 2 horas da tarde, junto com ela, a representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, Carla Bigato, o nosso Felipe Bueno em missão, em alguma capital brasileira. Eu tô falando capital, já dei uma pista, né? Olha, Essa pista não devia ter dado. Em alguma capital brasileira, organizando a implantação de uma futura afiliada, é isso? De uma futura integrante da nossa rede. Integrante da nossa rede. Integrante da nossa rede. A caçulinha da rede. E você sabe quando vai ser? Ainda não temos essa data. Não temos data. Mas se ele já tá lá, participando de treinamentos... É reta final. Seguramente não é para 2022. Não. Para as eleições governamentais, eleições presidenciais, não. Deve ser para já, né? Isso. Para já, sim, pertinho, curto prazo. Curto prazo. E também com a gente o ouvinte que faz a Band News ser a rádio mais admirada do Brasil. Hoje, Carla, eu queria aproveitar para a gente discutir o seguinte. Todo debate no Brasil, ele é feito... sobre temas muito complexos, mas às vezes a gente pega e se agarra a uma explicação rápida e fácil. Sabe assim? E isso divide os times, os que defendem uma explicação rápida e fácil e os que defendem a outra explicação rápida e fácil. E eu quero falar sobre um assunto que tem a ver com explicações rápidas e fáceis, ele gera explicações rápidas e fáceis, que é o desemprego. Vamos dimensionar primeiro o problema. O Brasil tem 209 milhões de habitantes, dos quais 170 têm idade para trabalhar. Desses 170, 105, ou seja, metade da população brasileira, são as pessoas da força de trabalho, a população economicamente ativa, que se divide entre ocupados e desocupados, né? O ocupado é aquele que está empregado, trabalha por conta própria, emprega alguém ou até trabalha com alguém da família, mesmo sem renda, mas ajuda no negócio da família, é considerado ocupado. Nós temos 92 milhões de ocupados destes 105. Faltam 12 milhões e poucos, que são os desocupados. O que é tecnicamente o desocupado? É alguém que não estava trabalhando na semana da pesquisa e que procurou emprego nos 30 dias anteriores à pesquisa e poderia começar a trabalhar imediatamente. Não adianta só ter procurado emprego, mas ele tinha uma outra atividade e não podia começar a trabalhar. Aí não é um desocupado. Então o desocupado procurou e pode começar já. Aí surge o tal número de 13 milhões de desocupados no Brasil, que a gente chama de desempregado, mas não é tecnicamente alguém que quer um emprego com carteira assinada, que é uma atividade remunerada, né? Numa daquelas 4 categorias onde estão os ocupados. Empregado, trabalha por conta própria, emprega alguém ou até ajuda alguém da família a tocar o seu próprio negócio. Entre os ocupados ainda tem uma legião que são os subocupados. Eles trabalham, mas eles poderiam trabalhar mais. Número maior de horas, gostariam de trabalhar um número maior de horas, quase 7 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população de quase 20 milhões de pessoas, mas vamos ficar nos 13, que dá a estatística de 12,5% de desempregados no Brasil. É a nossa realidade atual, a nossa tragédia atual, a nossa maior tragédia atual. Alguém vai poder dizer, e eu já disse muito, que os homicídios são a maior tragédia, porque a vida acaba, nem desempregado você pode ficar, você está morto, acabou, desespero para a família, mas é uma tragédia do dia a dia. O desemprego produz demanda por seguro-desemprego, necessidade de programas assistenciais. Você incha o serviço público de saúde. Só nos últimos 3 anos, 3 milhões de pessoas pararam de pagar plano de saúde e foram para o SUS, né? Elas queriam isso? Não. É um direito? Mas incha o SUS. Você tem aumento de criminalidade, aumenta a população de rua, não é uma razão direta, mas sim. Você compromete a construção civil. Como é que você vai construir casa se não tem quem compre, né?
Então a pessoa já não tem onde morar, ela é desalojada, vai para um lugar pior e também não tem dinheiro para comprar uma casa nova. É uma tragédia horrorosa. Você compromete a economia, ninguém faz um curso de especialização porque também não tem dinheiro para pagar. É um negócio horroroso. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa vida, que momento ruim a gente está vivendo, particularmente ruim nesse campo. E aí a gente subestima o tamanho do problema. Vamos fazer um exercício aqui. Eu fiz esse exercício, Carla. Eu peguei todas as taxas de desemprego do Brasil desde o final do regime militar. 34 anos de desemprego, de 1985 a 2018. Estou ignorando os números desse ano, porque eles são os mesmos do final de 2018, com uma pequena alteraçãozinha, não vem ao caso, não é uma discussão para falar desse ou daquele governo. O desemprego médio no Brasil nesse período todo, Carla, é 8,3%, que é altíssimo. É altíssimo. Em 15 dos 34 anos, o desemprego ficou acima de 9%. Em 12 destes anos, acima de 10%. A explicação acaba sendo automática. A gente produz uma explicação assim, bom, a gente tem um desemprego alto porque a economia cresceu pouco e como cresceu pouco, gerou pouco emprego. Aí vem a história da explicação fácil. A gente cresceu pouco, logo a gente gera pouco emprego. Legal. De fato, o PIB brasileiro cresceu 2,5% em média nesses 34 anos, que é pouco, não impressiona ninguém, não é China, não é tigre asiático, não é nada disso. Só que se a gente olhar para os Estados Unidos, e a gente fizer um exercício semelhante ao que eu fiz, e eu fiz com os Estados Unidos, a gente vai descobrir, a gente acabou de falar que a gente cresceu 2,5% em média nos últimos 34 anos. Sabe quanto eles cresceram em média nos últimos 34 anos? 2,65%. 2,65%. Ou seja, eles cresceram 0,15 ponto percentual a mais do que a gente. Não é uma diferença impressionante, 2,5% nós, 2,65% eles. Sabe qual foi a taxa média de desemprego dos Estados Unidos nesses mesmos 34 anos? O nosso foi 8,3%, né? 5,9%. Eu disse que em 15 anos dos 34, o Brasil teve uma taxa de desemprego superior a 9%. Sabe quantas vezes os Estados Unidos tiveram uma taxa de desemprego superior a 9% nesses 34 anos? 2 vezes. Eu falei que, ou seja, 15 aqui, 2 lá. Eu falei que a gente em 12 anos, que está dentro desses 15, a gente teve desemprego superior a 12%. Sabe quantas vezes isso aconteceu lá? Nunca. Nesses 34 anos. Então, agora a taxa de desemprego dos Estados Unidos atingiu o patamar mais baixo dos últimos 50 anos. 3,7%. A nossa é mais do que o triplo da taxa americana. Aí muitos analistas estão prevendo que a taxa de desemprego dos Estados Unidos vai cair ainda mais nos próximos meses. São 96 meses seguidos de aumento de contratação, consistentes. O país mais capitalista do mundo tem a taxa de desemprego que é 1/3 da nossa, menos de 1/3 da nossa. Eles atravessam o seu período de maior prosperidade. E a gente atravessa o período de maior paralisia que começou no governo da Dilma e não acabou. Aí surgem explicações sobre o que está acontecendo. Vamos pegar uma explicação dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele falou sobre desemprego em maio. Ele fala assim, olha, a gente fala em milhões de desempregados, agora em parte essa população não tem como conseguir um emprego porque o mundo evoluiu. Eles não estão habilitados a enfrentar um novo mercado de trabalho, a indústria 4G. Como é que você vai empregar esse pessoal? Eu tenho pena. Mas eu faço o que for possível, mas não posso fazer milagre. Eu não posso obrigar ninguém a empregar ninguém. Uma parte dos nossos milhões de desempregados não se encaixa mais no mercado de trabalho por falta de qualificação. Não é que ele falou um absurdo. Uma parte dos nossos desempregados efetivamente não se encaixa por falta de qualificação. Precisam ser qualificados. Mas agora, a gente já teve desemprego acima de 10% antes do 4G. Da geração 4G. E a gente já teve desemprego abaixo de 5% depois da geração 4G. De forma que a tecnologia não explica isso automaticamente. E se houvesse um desemprego estrutural provocado pela tecnologia a ponto de fazer o Brasil sofrer especialmente, vamos combinar que os países mais expostos à tecnologia sofreriam também, e mais. Entre eles, os Estados Unidos. No auge, a General Motors empregou 620 mil pessoas. Sabe quanto ela emprega hoje? 170 mil. A Blockbuster, que era uma rede de locadoras de vídeo, empregava 60 mil pessoas.
Sabe a quanto a Netflix emprega? Ela que tomou o lugar da Blockbuster? 7 mil. E mesmo assim, a General Motors dispensando quase 500 mil funcionários, a Blockbuster acabando, onde havia 60 mil, hoje tem 7 mil, os Estados Unidos estão com pleno emprego. Porque é uma sociedade que produz empresas e empregos. Aí alguém vai dizer, mas, pô, legal você, né? Você compara com um país que tem um PIB 10 vezes o nosso. Aí fica fácil, eles têm o Vale do Silício, eles têm Harvard, eles têm as melhores universidades do mundo. E o Brasil tem a história que tem. Tá bom. Então, não vamos fazer isso. Vamos nos curvar à realidade. Sabe qual é a taxa de desemprego no Equador? 5,5%. Nós já falamos aqui, a do Peru é 4,5%. A do México é 3,5%, menor que a dos Estados Unidos. Dos 20 países da América Latina, Carla, só o Haiti tem uma situação de desemprego maior que a nossa. Só o Haiti. Então nós vamos nos comparar só com o Haiti? A média entre os países com o mesmo nível de IDH do Brasil no mundo de desemprego é 6,3%, metade da nossa. O nosso problema é grave, o nosso problema é histórico, é como a criminalidade. A gente fica buscando explicação. É a pobreza. Tem país mais pobre que mata menos. É a desigualdade social. Tem país mais desigual que mata menos. Mas é um país muito grande. Tem países maiores que todos eles matam menos. Todos os países maiores matam menos. Então, a gente não pode buscar uma explicação simples para o desemprego. Não há uma explicação simples para o desemprego. E o presidente da República não pode acreditar que o desemprego é só tecnológico. Tem uma parcela que é tecnológico, tem uma parcela que aconteceu nos Estados Unidos. Eu dei os exemplos aqui. A tecnologia acabou com a Blockbuster, fez nascer o Netflix. O Netflix gera muito menos emprego do que a Blockbuster, 1/9. Mas os outros empregos que foram destruídos foram rearranjados em lugares. As pessoas estão empregadas como nunca estiveram nos Estados Unidos. Ou a gente se debruça sobre esse tema como uma doença brasileira, uma doença tropical do Brasil, ou então a gente vai ficar se enganando. E enquanto a gente se engana, a gente mantém uma legião de pessoas à margem do progresso e a gente está comprometendo o país como um todo. Não existe explicação simples para o desemprego, não existe uma solução simples para o desemprego, mas não vamos nos apaixonar pelas respostas oficiais. E o primeiro que não pode se apaixonar é o presidente da República. Porque se ele se apaixonar por uma resposta simples como essa, então está tudo perdido. E nós vamos conviver para o resto da vida com 12,5. Porque a tecnologia, nós estamos falando do 4G, aí vem o 5G. E depois vai vir o 6G, o 12G e nós com 12% de desemprego. Então, alguma coisa tem que mudar, há o que se fazer, há que se qualificar, há que retomar a atividade econômica, mas não é uma razão direta. Só o crescimento econômico não vai proporcionar a volta do emprego na velocidade que a gente precisa. Precisa ter políticas específicas para isso, precisamos nos debruçar nisso com seriedade, sem explicação fácil.